Fala pessoal, eu sou Marcelo Araújo, psicanalista, escritor, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o ócio criativo, né? Essa é a tendência de trabalho para o futuro de uma maneira geral, de como estilo de vida, né? A gente está falando de estilo de vida. Então, o ócio criativo é um termo cunhado pelo sociólogo italiano Domenico De Masi. Ele tem uma obra, O Ócio Criativo, além disso, O Futuro do Trabalho, entre outras obras, né, em que ele estuda isso profundamente. E o que é que ele propõe, né? E na verdade ele identifica que vai ser o futuro. É uma espécie de um retorno à Grécia Antiga. Então, quando você pensa num período de Platão, Aristóteles, Sócrates, né? E todo o período áureo ali da Grécia Antiga, eles tinham bastante tempo livre, né? É claro que era uma sociedade que tinha como base a escravidão, né? Que a gente não é legal isso, a gente não tem mais, quer dizer, alguns países ainda tem, a gente ainda tem trabalho análogo à escravidão, mas ou seja, ninguém aqui está pregando escravidão, não é? Mas saindo desse contexto da escravidão e voltando para a Grécia Antiga, né, de como eles tinham a vida, eles dedicavam a vida às atividades mais intelectuais. Então eles não tinham essa pressa que a gente tem hoje, uma vida robotizada, né? Então eles tinham um tempo livre para poder conversar sobre as coisas, para poder produzir artes, para poder ter diálogos profundos, né? Então, eles consideravam na Grécia Antiga que esse trabalho mais voltado às atividades comerciais, eles consideravam como se fosse uma forma de alienação, né? Então, o que Domenico De Masi propõe é um retorno, né, à Grécia Antiga, e ele fala que a tecnologia vai levar a gente a isso, né? Então, ou seja, seriam atividades mais intelectuais em que trabalho e lazer acabam se misturando. Então, a gente tem uma vida só em que a gente vai dedicar uma parte do tempo a atividades laborais e outra parte do tempo, de uma maneira não exatamente contínua, né, a outros tipos de atividades, como escrever poesias, como ir ao teatro, como atividades de lazer. E, ou seja, é como se a vida se misturasse, né? Misturasse, e a gente não passa a não saber mais o que é trabalho e o que é lazer, tá? Então, vou dar um exemplo, pessoal. Eu, durante a minha rotina, meu tempo, eu produzo intelectualmente, cuido de plantas, né? E tenho minha rotina de trabalho, que não necessariamente é contínua, né? Então, sou psicanalista, né? Atendo, escrevo, cuido aqui das minhas plantações aqui, do meu jardim. Então, ou seja, eu passo o dia todo fazendo uma série de atividades em que eu não sei exatamente onde começa trabalho e onde começa exatamente lazer, não faço essa diferenciação, né? Então tem atividades, todas as atividades para mim acabam sendo prazerosas, como cuidar de animais, né? Então o estilo de vida que eu tenho hoje é mais ou menos o que Domenico De Masi anunciou, né, nos seus livros, que a tecnologia levaria a gente a isso. Então, uma sociedade bem organizada, sabendo usar a tecnologia, a gente passa a flexibilizar mais o trabalho e a ter tempo para tudo, como a gente viu a experiência, né, na pandemia do home office. Então, quando a gente está em home office, né, então pense nisso, a maioria que teve essa oportunidade, né, porque teve muita gente que não teve a oportunidade de trabalhar em home office, pense nisso. Como você conseguia flexibilizar, né? Então, às vezes, você dedicava uma parte do tempo a cuidar dos filhos, então não necessariamente você trabalhava às 8 horas ali, como se você estivesse no trabalho, né? Então, às vezes trabalha 2 horas, dá uma pausa, ajuda a criança,
no dever, enfim, ou leva a criança na escola, vai buscar, e até também dedicava muitas vezes outras atividades, como às vezes atividade física, né? Às vezes tem gente que prefere fazer atividade física de manhã, no meio da manhã, por exemplo, então dá uma quebra, faz uma atividade física, depois volta ao trabalho. Então, é mais ou menos esse estilo de vida que Domênico de Masi propõe, né? Em que trabalho, o ócio criativo, né? Em que trabalho e lazer se misturam e que a gente vai ter, com a ajuda da tecnologia, cada vez mais tempo livre. O problema é que a gente às vezes fica perdendo tempo com tecnologia, por exemplo, com rede social, ou uma série de coisas, né, que não exatamente são úteis. Ou então fica preso no trabalho 8 horas, porque tem uma legislação lá que diz que tem que trabalhar 8 horas. Enfim, então é essa lógica que ele coloca, né, que isso vai mudar ao longo do tempo, né? Então a lógica da gente dar mais eficiência, né, ao tempo, ao trabalho, conseguir se dedicar cada vez mais a atividades mais prazerosas, mais intelectuais, né? E as máquinas poderão fazer mais o trabalho mais operacional, enfim. Então essa é a tendência aí para o futuro, certo? Então, ou seja, esse estilo de vida do ócio criativo que a gente já tem, né, bastante assim no Rio de Janeiro, é uma cidade exemplo disso, em que as pessoas, uma boa parte delas em alguns bairros, é nítido isso, né? As pessoas andam de forma mais tranquila, conseguem dividir bem o tempo, não vivem só para trabalhar, né? Você percebe que as pessoas são mais leves, né? Aquela carga de estresse é bem reduzida. Então é isso, pessoal. Então, cada vez mais a gente pode buscar ter um estilo de vida que se aproxime a esse ócio criativo, voltado mais a uma vida tranquila, de produção, de criatividade, voltado ao artístico, misturando tudo. Ou seja, a gente tem um dia inteiro que a gente possa se dedicar a atividades espirituais, atividades intelectuais, atividades com a natureza, atividades com animais, ajudando, né, com as crianças, fazendo trabalho voluntário, ou seja, em que isso tudo se mistura e não necessariamente uma vida só vivenciar para o trabalho exclusivamente, e sim ampliar isso e ter um estilo de vida mais leve, voltado a exatamente a não só ter o trabalho como um fardo, mas sim como uma alegria, com um propósito maior, existencial, focado no espiritual. Então, essa a tendência que a gente vai ter aí para o futuro ao longo dos próximos anos. E que a gente possa começar a se adaptar e buscar esse estilo de vida mais flexível, como eu, por exemplo, busquei. Então é isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Desejo paz e luz a todos. Até o próximo vídeo.